Boa noite. Estão bem? Estão preparados para ficar ouvindo 3 horas eu falando aqui? Na verdade, eu queria agradecer a todos vocês, porque é a primeira vez que eu vou dar estudo com todo mundo aqui. Já dei algumas mensagens quando a gente estava naquela época que a gente estava sempre fazendo as celebrações por vídeo, né? Eu gravei algumas vezes, na verdade 2, né? Mas hoje é um dia muito alegre para mim poder estar compartilhando da palavra de Deus com todos vocês, porque eu olho para esse local aqui, é a igreja onde que eu me converti, é a igreja onde eu fui plantado, e é muito bom, né, ter essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus e de alguma forma poder agregar nesse corpo, né, poder agregar na vida de vocês da mesma forma que vocês sempre agregam na minha. E então, queria agradecer pelo privilégio de realmente, não só para vocês, mas para Deus, de poder estar aqui na frente, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem ensinado e tem falado ao meu coração através da palavra dele. Então nisso, gostaria que vocês baixassem sua cabeça antes no início. Orar nunca é demais, né? E gostaria de orar por esse momento para que Deus fale ao nosso coração, para que Ele nos ensine através da palavra dele e que a gente saia daqui transformado. Deus, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor cuida de nós constantemente e o Senhor nos ensina através da Tua palavra. Pai, eu oro para que o Senhor coloque as palavras na minha boca e que nada do que eu fale aqui venha de mim, mas venha de Ti, Deus, que a Tua palavra seja falada aqui, Deus, e que simplesmente a Tua palavra toque o coração das pessoas, como também toca o meu e que toque o meu aqui hoje também. Pai, oramos por isso para que a gente saia diferente de quando a gente entrou. É nisso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então hoje eu gostaria de trazer uma mensagem para vocês bem simples. Eu acho que perguntar para vocês a mensagem principal da Bíblia inteira, a gente vai falar que é o Evangelho. E hoje nada mais do que eu quero compartilhar com vocês vamos dizer que um resumo, né, um pequeno trecho que resume boa parte do Evangelho, da boa notícia que Deus deu para nós. Né? E nisso eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Efésios 1, do 3 ao 14, que é o texto que a gente vai estudar hoje, que a gente vai conversar sobre. Todo mundo achou? Antes da gente ler o texto, é bom a gente ter uma ideia daquilo que se passa em Efésios. Tá? Efésios é uma carta destinada à igreja de Éfeso. Né? Éfeso era uma cidade lá do Império Romano. Eles basicamente eram a cidade maior da província da Ásia. Né? Roma era a capital do Império. Tinham várias províncias, como se fossem os estados. E a Éfeso era a cidade maior da província da Ásia. Se a gente fosse fazer uma relação hoje, seria basicamente São Paulo. A gente tem a cidade maior, né, do país, onde que muita coisa acontece lá. Não é a capital, mas é a maior cidade. Nós temos o Rio Grande do Sul, que é uma província, e Porto Alegre seria a maior cidade da nossa província, do nosso estado. E aí, basicamente, seria essa ideia, essa cidade de Éfeso, a maior cidade da Ásia. E essa igreja, para quem Paulo está escrevendo essa carta, é uma igreja que ele mesmo fundou um tempo antes de escrever essa carta. Então, ele foi lá, fundou essa igreja com algumas pessoas e saiu, foi para outras igrejas, fundar outras igrejas. E aí ele escreve essa carta para os Efésios um tempo depois, né, enquanto ele já está preso, né, possivelmente em Roma. Ele está escrevendo essa carta, então, de Roma, enquanto ele está preso por causa do Evangelho. E ele já começa, né, essa carta. Né, a gente vai pegar bem o iniciozinho, né? Nos 2 primeiros versículos ele agradece, né? Fala que é aos santos da igreja de Éfeso, e depois ele começa no versículo 3. Ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo,
Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Bom, é muito bacana ler esse texto, porque ele tem várias ideias aqui, várias coisas que nós vamos conversar hoje. E espero esclarecer, espero também, que possamos sair diferente com aquilo que Deus tem ensinado através desse texto. O primeiro versículo, o versículo 3, é interessante porque Paulo já começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É muito bacana porque ele começa com um bendito, Ele fala, vamos bendizer o nome de Deus. Vamos bendizer porque Ele já nos deu tudo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele não simplesmente nos abençoou com uma, duas, três, com algumas, mas com todas as bênçãos espirituais. É diferente daquilo que muitas vezes a gente ouve, que até tem sido disseminado cada vez mais hoje, o evangelho coach, que fala que Deus vai me abençoar, vai me dar muitas coisas. Em Deus eu vou conseguir minha casa nova. Em Deus eu vou trabalhar muito e vou conseguir meu carro. Em Deus eu vou conseguir o melhor emprego do mundo e o melhor salário do mundo. Essas coisas não são ruins, mas aqui o que Paulo está dizendo é que Deus já nos abençoou com tudo. Ele está dizendo, eu abençoei vocês com tudo que vocês necessitam e vocês basicamente não precisam mais de nada. E o interessante de tudo isso é que Paulo, como eu falei lá no início, Paulo está escrevendo isso da prisão. Talvez a gente poderia pensar, não, Paulo está falando isso porque ele está muito bem de vida. Paulo está na sua mansão, está ali curtindo com o seu iate. Mas Paulo não. Paulo estava preso por causa do evangelho. Simplesmente por causa do evangelho. E mesmo assim, mesmo estando sofrendo por causa da mensagem da cruz, Paulo está dizendo, Deus nos abençoou com tudo. Abençoou com tudo que nós necessitamos. Com todas as bênçãos espirituais. Por meio de Cristo. E aí, seguindo os outros versículos, Paulo vai continuar trabalhando essa ideia que Deus nos abençoou com todas as coisas. No versículo 4, ele vai dizer assim, vamos ler aqui o versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, o que Paulo está dizendo? Deus nos abençoou com todas as coisas. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já havia nos abençoado com todas as coisas. Eternamente, Deus já havia nos abençoado com tudo que nós necessitamos. Antes que a gente tivesse nascido, Deus já havia nos abençoado com todas as coisas. Antes que pedra fosse pedra, antes que as águas se juntassem e surgisse terra seca, antes que a vegetação fosse criada, antes do haja luz, Deus já havia nos abençoado com todas as coisas. Então, é muito interessante porque ele fala, Deus já, antes de que tudo existisse, Deus já havia os escolhido para que vocês fossem santos e irrepreensíveis. E santos aqui não quer trazer a ideia de, eu sou santinho, eu sou perfeitinho. Ele está dizendo que e santo, como várias vezes já foi falado aqui, santo ele significa separado. Então, nós fomos escolhidos para sermos separados para a honra e glória de Deus. Nós fomos separados para esse fim. Nós fomos chamados para ser irrepreensíveis. E irrepreensíveis ele quer dizer alguém que não tem dívida. Não é alguém que nunca erra, alguém perfeito, mas alguém que quando erra, se arrepende, pede perdão, vai atrás de resolver o seu problema. E é isso que aqui Paulo está dizendo, o Espírito Santo ilumina a vida de Paulo, inspira Paulo para falar a nós, e ele está dizendo que Deus nos abençoou com tudo antes que o mundo fosse mundo. Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, o texto está dizendo isso, que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E eu não sei para vocês, mas para mim é maravilhoso saber que o Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre o céu e a terra, me escolheu.
Eu não sei para vocês, mas por acaso não é algo que traz alegria para vocês? Saber que a vida inteira de vocês, saber que o mundo inteiro não depende de vocês? Traz alívio ao coração de vocês ou não? Traz conforto saber que um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, como a gente acabou de cantar, quão grande é o nosso Deus, criou todas as coisas. Esse Deus é um Deus pessoal, um Deus que vem ali e nos carrega no colo muitas vezes. A gente usa essa expressão, né? Deus me carregou no colo. E como é maravilhoso, quanto tira um peso das costas, saber que o nosso Deus é um Deus pessoal. Isso, sem dúvida nenhuma, é motivo o suficiente para mim querer sair da porta ali e falar para a primeira pessoa que está na minha frente, dizer que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus grandioso. E é um Deus que nos escolhe, que nos ama antes mesmo da fundação do mundo. É um motivo suficiente para bem dizer o nome de Deus. Nós começamos o versículo 3 com ele dizendo, bendito seja o Deus, né? Bendito seja o nosso Deus. E, poxa, saber que Deus me ama antes que o mundo fosse mundo, é motivo suficiente para mim bem dizer o nome de Deus. Mas o texto não para por aí. Se a gente for seguir para os próximos versículos, os versículos 5 e 6, ele vai dizer assim, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quando eu leio esses dois versículos, né, me vem uma imagem, sempre que eu leio, me vem essa imagem na cabeça de um pai andando com seu filho. Não sei quem que é pai aqui e tem um filho, né? Mas um pai andando com um filho de mão dada na Praça da Vico, né? Tá passando lá na Praça da Vico e de repente eles olham para o lado e tem outro menino que está passando necessidade. Um menino que não tem pais, um menino que é órfão, que mora na rua, que está mal vestido, que até cheira mal, que não tem comida, está passando fome. E é então que o filho olha para o pai e fala assim, pai, tem como a gente melhorar a situação desse garoto ali que está passando necessidade? Tem como a gente tirar ele dessa situação? E aí, o pai olha para o filho e fala, sim, tem como a gente mudar a situação dele. Só que, para isso, tu vai ter que mudar essa situação. E aí, então, que o filho, né, eu penso numa criança pequena, sempre indo em direção a outro menino, mais ou menos de uns 10 anos de idade, ele indo lá e, ao invés de dar algo simples que, vamos dizer assim, iria aliviar a dor daquele garoto, talvez um pedaço de pão, talvez dinheiro, talvez uma roupa nova, uma coberta, ele faz algo que vai contra as estatísticas. Ele propõe uma troca. Ele sabe que o que falta para aquele menino não é simplesmente comida ou dinheiro. Ele sabe que a carência maior é não ter um pai. E aí, o que ele faz? Ele oferece a sua vida de filho amado em troca da vida miserável daquele guri. Porque ele está na rua, ele não tem o que comer, não tem o que fazer. E eu vejo que é exatamente isso que acontece com a gente, porque Deus faz muito mais por nós do que a gente pode imaginar. A gente muitas vezes pensa que as nossas necessidades são comida, roupa, onde morar, quanto que eu vou ganhar no meu salário, mas não é isso. Jesus, no caso aqui, que é exemplificado pelo menino, que é o filho, ele vai além. Ele não vai simplesmente tratar as nossas necessidades terrenas, as necessidades que amanhã eu vou ter fome de novo. Amanhã eu vou ter que procurar um lugar para dormir, eu vou ter que trocar de roupa. E Jesus vai muito além. Como filho, ele propõe uma troca. E é legal que no versículo 6, ele vai dizer que é tudo para o louvor da gloriosa graça de Deus. Para que a gente louve a Deus pela gloriosa graça derramada por meio do amado, que é Jesus Cristo. Né? E é muito interessante, porque se a gente olhar para esse exemplo que eu citei para vocês, eu sei que é um exemplo muito pequeno, perto do que Deus fez por nós, mas a gente olha para essa situação e o menino, ele jamais poderia ser salvo por ele mesmo. Ele jamais poderia fazer alguma coisa para alcançar o favor de ser filho de alguém. Jamais ele poderia fazer isso. Mas aí o que acontece? O filho se dá em favor daquele menino. Ele troca de lugar para que justamente o menino pudesse ter a experiência de ser filho também.
Ele não simplesmente mata a fome, mas ele mata a ânsia de ter um pai. A ânsia de ser filho. Porque justamente ele sabe que quem supre as carências do filho é o pai. E é nisso que eu vejo esse texto como um exemplo, porque nós sabemos que a nossa capacidade não está na nossa força. A nossa capacidade está em Cristo. A glória de Deus, a graça de Deus é derramada por meio de Jesus. Vocês perceberam que no exemplo que eu falo do pai e do filho, o pai diz assim, a gente pode fazer alguma coisa, mas tu vai ter que ir lá. E aí, o que a gente vê de Deus também é que Deus dá o seu filho. E a graça de Deus, ela transborda por meio do filho e chega até nós. E é esse que é uma notícia tremenda, porque nós não poderíamos nos salvar. Nós não poderíamos alcançar a misericórdia nunca. Mas o filho, né, porque ele nos ama, porque ele se importa, por causa dele nós somos salvos. E a gente vai continuar seguindo o texto e a gente vai continuar vendo que Deus diz, bendito seja o Deus e Pai, porque Ele nos escolheu antes da criação do mundo, porque Ele nos deu a oportunidade por meio do seu Filho, de agora nós sermos adotados. Nós que não éramos filhos, nós que não tínhamos chance alguma de salvação, agora nós temos a redenção. E é isso que Ele vai dizer nos versículos 7 e 8. Ele vai dizer assim, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. É muito interessante porque Deus, Ele que nos dá a redenção. Né? Nós não somos quem atingimos a redenção, nós não somos bons o suficiente para escalar, né, e chegar lá. Né? Não sei se vocês já viram uma escalada, que tem duas pessoas e elas vão escalando e chega lá em cima elas têm que bater num botão e quem bater ganhou. Né? A salvação não é assim. Não são degraus que a gente vai subindo e a gente chega em algum lugar. A salvação ela é um presente dada por meio de Jesus Cristo. O perdão dos pecados, o perdão das nossas falhas, só acontece por causa do sangue de Jesus. Obrigado, Fábio. Vou tomar até uma água aqui. Então, nós sabemos que a salvação nós não alcançamos, mas ela é totalmente dependente de Jesus. Porque é Ele quem vem em nosso favor e é Ele que chega assim, né? Tu quer ter um pai? Tu quer realmente deixar de ser órfão? Tu quer sair dessa situação? Tu quer ser um filho de verdade? E aí, na situação tremenda, na situação miserável, qual que é a nossa única resposta? Quando eu olhei para Deus pela primeira vez e, poxa, olha o que tu está me oferecendo. Olha a salvação, olha o que tu está me oferecendo, perdão dos meus pecados. É óbvio que eu quero isso. É óbvio que eu quero trocar de vida. É óbvio que eu não quero ser mais um menino miserável. É óbvio que agora eu quero ser um filho amado, um filho que pode ficar seguro nos braços do Pai. E nesse exemplo, a gente fala sobre uma troca, mas a troca que a Bíblia fala é uma troca de morte. O Filho, Jesus Cristo, teve que dar a sua vida em favor de nós. Foi uma troca, foi a vida plena, a vida perfeita de um homem que não pecou, do próprio Deus encarnado por nós. Pessoas que não estávamos nem aí para Deus, Ele vem, morre em nosso favor, para que a gente pudesse ser filho. Exigiu sangue, exigiu morte. Não foi simplesmente, vamos trocar por um minutinho, e depois eu pego meu lugar de volta, e vamos fazer essa troca assim, um dia tu, um dia eu. Não. Jesus abre mão da sua vida em favor da nossa, para que nós pudéssemos ser adotados como filhos verdadeiros do Pai eterno, o nosso Deus. Jamais poderíamos ser salvos por nós mesmos, mas somente pelo Deus Todo-Poderoso. O perdão dos nossos pecados acontece assim. E quando Jesus morre numa cruz, quando Ele derrama o seu sangue, isso não é simplesmente sofrer em nosso lugar. Eu sei que Ele sofreu em nosso lugar, mas não é só isso. Né? Vocês vão ver no Antigo Testamento, inúmeras vezes, o que acontecia com o judeu quando ele pecava. Ele pecava, poxa, errei. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar um cordeiro de 1 ano, sem mancha alguma, perfeitinho, o melhor cordeiro que eu tenho, eu vou ter que levar lá no sacerdote, ele vai ter que morrer no meu lugar. E esse cordeiro perfeito vai ter que derramar o seu sangue lá para que o meu pecado fosse limpo. É isso que acontecia no Antigo Testamento, não é? Só que aí Jesus, o cordeiro perfeito, como João Batista vai dizer quando Jesus vai se batizar, né? Ele fala, eis o cordeiro perfeito que tira o pecado no mundo, o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. É isso que acontece.
Jesus é o Cordeiro perfeito e ele morre em nosso favor, não simplesmente por um pecado só, mas por toda uma vida rebelde, por todos os pecados que nós cometemos e que iremos cometer. E Jesus faz isso por amor a nós. E não simplesmente por amor a nós, mas para cumprir a justiça de Deus. Porque pecado existe, o pecado leva à morte. E nós sabemos que se nós não nos rendemos a Cristo, não aceitamos o sacrifício dele, o nosso endereço é a morte. Mas o nosso Deus, em sua gloriosa graça, para o louvor da sua glória, se entrega por nós e morre numa cruz. Ele não merecia, nós merecíamos. Mas Jesus faz isso. E é o que Paulo está dizendo. Vocês foram abençoados, foram escolhidos desde o início. E antes que o mundo fosse mundo, de eternidade em eternidade, Jesus já havia escolhido morrer por vocês. Ele já sabia que algum dia ele ia ter que morrer para pagar os nossos pecados. Somente o sangue de Jesus nos limpa por completo. E aí eu penso no menino sujo. Aí o que ele tem que fazer para ele virar filho? Ele primeiro vai ter que tomar um banho, vai ter que trocar as roupas. E aí ele toma aparência de filho. Não só aparência, mas ele se torna um filho. E aqui é isso que acontece com Jesus. O sangue dele nos limpa. Né? A gente tem uma música aqui que é Nada Além do Sangue, que o sangue de Jesus nos torna brancos como a neve. Porque nós somos limpos pelo sangue de Jesus, somente por causa disso. Não por mérito ou por qualquer outra coisa. E se já não bastasse nos salvar, Deus vai além. Já era o suficiente salvar a gente dos nossos pecados. Já era muito mais que o suficiente. Mas no versículo 8 ele vai falar ao qual ele derramou sobre nós, né? Derramou a sua graça sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então não parou por aí. Assim que Jesus nos salva, ele nos dá uma nova vida e nós nos identificamos como filhos de Deus, ele nos dá uma nova mente. Ele nos dá uma nova maneira de pensar. Ele abre os olhos do nosso coração para que a gente enxergue a gloriosa graça de Deus. Não fica simplesmente algo, né, que a gente não entende, mas nós começamos a perceber diariamente a graça de Deus nas nossas vidas. Em coisas pequenas, em cada respirar, né, a gente vê isso nas nossas vidas. A graça de Deus sendo derramada. E é por quê? Porque Deus abre os olhos do nosso coração. Porque Deus faz isso. Né? E Ele transforma, nos dá entendimento, nos dá sabedoria para agora viver uma nova vida. Né? Ele nos salva, mas agora que nós somos filhos, o que nós temos que fazer? Nós temos que viver como filhos. Né? Nós não vivemos conforme Jesus para sermos salvos, mas porque nós somos salvos, agora nós vivemos como Jesus. Está escrito ali na frente, ser semelhante a Cristo. Esse é o nosso alvo, ser como Cristo foi. Aquele que abre mão da sua vida para a honra e glória de Deus. Né? E até isso Paulo vai falar mais para frente em Efésios 4:1. Né? Vai estar aqui na tela. Ele vai dizer o seguinte, que é exatamente isso sobre a sabedoria e o entendimento que Deus derrama sobre nós, assim que nos tornamos filhos. Né? Aqui Paulo está dizendo, né? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Talvez você possa perguntar, né? Mas que vocação que eu recebi? Você não foi chamado para ser filho? Não foi chamado agora tu não é filho de Deus? Então viva como filho de Deus. A tua salvação não depende disso. Você já foi salvo. Você foi resgatado lá daquela situação completamente ruim. E agora você é um filho. Então viva como filho. Como que nós vamos viver como filho? Através da graça de Deus. Com entendimento e sabedoria que Ele derrama para nós. Porque se a salvação, que é uma coisa muito difícil, já não depende da gente, quem dirá viver uma vida digna da vocação de filho? Somente por causa de Deus. Somente com Ele nos capacitando para isso. Nos dando entendimento e sabedoria. E além de nos dar entendimento e sabedoria, Ele também vai além. No versículo 9 e 10, Ele vai dizer: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, com essa renovação da mente, nós somos transformados, nós temos uma nova maneira de pensar, nós somos filhos de Deus, e agora Deus abre o seu plano para nós. Né? É algo que realmente
nos traz alegria é saber que Deus tem um plano tremendo. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já tinha um plano para toda a criação. E Deus, por amor a nós, pela sua graça, Ele revela esse plano para nós. Ele revela o plano de toda a criação, o propósito da igreja. E é um privilégio isso. Lá em João 15:15, eu vou pedir também para quem tiver a Bíblia aí e quiser acompanhar também. João 15:15, ele vai dizer assim: já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Não é bom saber disso? Não é bom saber que nós temos uma eternidade inteira pela frente? Que nós não fazemos a mínima ideia de como vai ser, mas sabemos que vai ser maravilhoso? Não é bom saber que agora eu não sou mais condenado pelo meu pecado, mas eu tenho uma vida eterna com o Deus que criou todas as coisas. Com o Deus amoroso, bondoso, que virou homem, que morreu no meu lugar. Eu vou viver eternamente com esse Deus. Dá alegria para vocês ou não dá? Saber que nós vivemos por uma esperança eterna. Saber que em Cristo, essa esperança eterna foi revelada a nós. E que Cristo vai comandar todas as coisas vão convergir para esse Deus. E que eternamente nós viveremos com esse Deus trino, esse Deus Pai, Filho e Espírito. Nós vamos viver com esse Deus. Isso é motivo para saltar de alegria. A gente aqui não é muito empolgado, mas a gente tinha que estar alegre com isso. Poxa, Deus nos deu essa mensagem que, gente, vocês iriam para o inferno e eu resgatei vocês. Vocês estavam imundos, famintos da verdade, e eu alimentei vocês. Eu tornei vocês filhos, eu adotei vocês. Isso é motivo para a gente pensar todos os dias e se alegrar. Não com coisas aqui que talvez amanhã elas vão deixar de existir. Não com preocupações deste mundo, mas com a eternidade que Deus nos deu e que é um presente. Nós não merecemos. Nós vemos aqui várias vezes que é único e exclusivamente por causa de Jesus. Porque Jesus escolheu morrer em nosso lugar. Nos dá uma vida eterna que não é merecida por nós. Seguindo à frente, vamos lá. Aqui no versículo 11, vocês estão vendo aqui, eu estou só lendo o texto e explicando o texto. Bem simples, a palavra de Deus fala por si só. E ele, no versículo 11 e 12, ele vai dizer assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E aqui Paulo, ele volta para a ideia de privilégio. Ele está dizendo aqui para aqueles que são predestinados, aqueles que foram escolhidos por Deus, a igreja de Deus, nós. Está dizendo para nós. Está dizendo assim, vamos viver essa vida, vamos ser alegres com essa vida, porque Deus nos deu um privilégio tremendo, que é o quê? Louvar e bendizer o nome de Deus. Nós temos esse privilégio. A gente até, a semana passada, teve o encontro da igreja perseguida, onde que cristãos lá no outro lado do mundo sofrem perseguição, porque eles simplesmente querem louvar a Deus. E eles param de louvar a Deus. Eles continuam sendo perseguidos porque eles louvam a Deus, porque eles não abrem mão disso. Porque a melhor coisa, o privilégio maior que eles têm é louvar a Deus. Eles entenderam isso. E a gente? A gente entendeu o nosso privilégio de poder conhecer esse Deus, de saber que Ele nos salvou, que Ele nos deu uma vida eterna, que Ele nos capacita para viver uma vida conforme Cristo viveu aqui na terra. A gente entendeu esse privilégio? Ou a gente muitas vezes vive como um peso? A gente vive como se fosse difícil vir no domingo para conversar com as pessoas, para que a gente pudesse entender como é que as pessoas estão vivendo, para que a gente pudesse nos ajudar. A gente, às vezes é um esforço ler a Bíblia e entender, poxa Deus, fala, me ensina, transforma meu coração. A gente entendeu esse privilégio? O privilégio de ser salvo? O privilégio de ter uma vida eterna? De poder ter isso aqui na mão, sem ser perseguido? A gente entendeu esse privilégio? O privilégio não é só louvar cantando a Deus ou simplesmente no domingo. Eu não recomendo que vocês louvem a Deus só no domingo. Mas aqui o louvor que Paulo está dizendo é com as vidas de vocês. A gente leu antes Efésios 4:1 e é a mesma ideia. Vivam de maneira digna com a vocação que vocês receberam. Querem adorar e louvar a Deus? Vivam como Cristo viveu.
Querem fazer a diferença? Vivam como Cristo viveu. Querem bendizer o nome de Deus? Vivam como Cristo viveu. Mas para isso, nós também precisamos de Deus. Para isso, nós precisamos nos render a Ele e entender, poxa Deus, sem Ti eu não consigo. Eu preciso de ajuda, inclusive para viver a Tua mensagem. E por fim, a gente vai chegar nos últimos 2 versículos que vão dizer assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vocês viram que várias vezes, e várias vezes mesmo, Paulo nos convoca a louvar a Deus, a bendizer a Deus. Ele vai dizer isso no versículo 3, vai dizer isso no versículo 7, vai dizer isso no... Deixa eu ver mais qual versículo que ele fala aqui. Vai dizer no versículo 12, vai dizer no versículo 14, que é para o louvor da glória de Deus. Tudo é para o louvor da glória de Deus e nós fomos selados agora com o Espírito Santo. Nós não temos mais dúvida, porque nós temos a eternidade para viver com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Assim, quando a gente crê na palavra da verdade, que é o Evangelho, que Deus, sua soberana vontade, Deus, soberano sobre todas as coisas, veio ser homem como nós, não pecou nenhuma vez, morreu na cruz, derramou seu sangue por nós e ressuscitou no 3º dia e vai voltar ainda para nos buscar. Quando nós cremos nisso, o próprio Deus habita em nós. A 3ª pessoa da Trindade que a gente fala aqui, que é o Espírito Santo, ele habita em nós. E é por isso que várias vezes Paulo menciona antes que nós temos que viver com sabedoria e com entendimento, que Deus vai nos capacitar, que nós temos que viver conforme a vocação que nós recebemos, porque o Espírito Santo habita em nós. O próprio Deus habita em nós. Ele sabe que a gente é ralé da ralé. Ele sabe que a gente vai errar. Ele sabe que a gente vai cair. E aí o que ele faz? Ele habita em nós e nos transforma. Quantos de vocês já não lutaram com a sua vontade? Poxa, quero fazer aquilo, mas tá errado, Deus. E aí fica aquela luta, né? Será que eu vou vencer ou Deus vai vencer? E aí tem até um exemplo do cacique que tinha 2 cachorros, né? Ele diz assim, quem que vai vencer? É aquele que eu alimento mais. E às vezes a gente está alimentando mais a nossa vontade, o nosso ego, do que o Espírito Santo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito vive em nós, nos transforma. Esse Espírito é quem nos capacita para viver conforme a vocação que nós temos. E além disso, esse Espírito Santo ele é testemunha que nós somos filhos de Deus. Por causa do Espírito nós não temos mais dúvida. Queria convidar vocês também para ler Romanos 8, 15 ao 17. Ele vai dizer exatamente a mesma coisa. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vocês viram como um outro texto, em outro livro, outra carta de Paulo, fala a mesma coisa. Nós somos selados com o Espírito, ele é testemunha que nós somos filhos de Deus, não por nosso mérito, por mérito de Cristo, só por causa dele. E nós somos adotados como filhos. Nós que éramos órfãos, que éramos mortos em nossas transgressões e pecados, Deus transforma a nossa situação. Porque ele morre em nosso lugar. Ele assume o preço. O nosso Deus ainda é um Deus justo. Porque ele simplesmente poderia dizer, vamos apagar aqui as dívidas e já era. Mas Deus, ao invés disso, ele ainda foi justo. Porque ele morreu em nosso lugar. Ele foi amoroso, misericordioso, gracioso e justo. Porque sangue tinha que ser derramado. O nosso pecado é um erro que tinha que ter preço. E qual que foi o preço? O sangue de Jesus. Jesus morreu por nós, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. É o que Romanos 5,8 vai falar. E aí o que a gente pode tirar de tudo isso, de todo esse texto? Do 3 ao 14. O privilégio da graça demonstrada por esse Deus trino, esse Pai, Filho e Espírito, deve nos levar a adorar e bendizer o nome de Deus.
Vocês viram que aqui a gente falou sobre o Pai que enviou o Filho morre por nós, e aí depois do Filho nós recebemos o Espírito Santo. A Trindade está aqui, o Deus completo está sendo dito aqui. Pai, Filho e Espírito. A obra foi completa. E aí, como o início da carta está dizendo, como o versículo 3 que nós começamos a ler, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós fomos abençoados com tudo. Nós não fizemos nada para merecer. Nós simplesmente recebemos. Diante da maravilhosa graça de Deus, a nossa única resposta é dizer, sim, eu quero. Porque é tão bom que a gente não vai querer dizer não. Isso nos conquista, isso nos chama. A oportunidade de ser adotados por Deus, o Deus soberano sobre todas as coisas. Deus viu a nossa situação decadente. Ele transformou a nossa situação decadente para que fôssemos eternamente livres dessa situação decadente. Deus viu tudo isso. Ele não ficou de braços cruzados. Ele poderia, mas ele não ficou. Por amor a todos vocês, por amor a mim, por amor a um monte de gente que está aí fora. Cristo morreu em nosso favor para que pudéssemos ser filhos. Ele fez essa troca conosco. Nós não merecemos, mas ele simplesmente nos deu de presente. Com isso tudo, eu gostaria de ler novamente esse texto, para que isso fique gravado na nossa mente, que a salvação ela não depende de nós. Nunca vai depender. Nós nunca vamos alcançar um patamar em que nós vamos dizer, eu cheguei lá. Porque quem chegou foi Cristo, não foi a gente. Nós não somos merecedores. Então eu gostaria de ler novamente com todos vocês. Realmente, como Paulo repete várias vezes aqui, bendizendo o nome de Deus, para que isso, durante a semana, nós possamos ler de novo, louvar a Deus, bendizer o nome dele. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa esperança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, eu queria deixar esse texto para vocês meditarem durante a semana, lembrando que Deus fez tudo por nós. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já tinha decidido morrer por nós. Já tinha nos amado, já tinha decidido ser um Deus justo conosco. Sendo justo, morreu por nós. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de orar, por fim, para que Deus nos abençoe e transforme as nossas vidas. E que essa mensagem do Evangelho, que não é uma mensagem minha, não é uma mensagem da aliança, é a mensagem que a própria Bíblia fala, que Jesus morreu por nós e nos deu a esperança de uma vida eterna. Por meio dele, todas as coisas serão reconciliadas. Que isso seja motivo suficiente para a gente sorrir, para a gente se alegrar, para a gente espalhar ao mundo inteiro que esse é o nosso Deus, que é um Deus bondoso e é um Deus amoroso e justo. Certo, pessoal? Vou orar então para nós. Peço que também fechem os olhos e adorem a esse Deus. Pai, obrigado pelo privilégio de te conhecer, pelo privilégio, Pai, de um dia ser chamado por ti, de ter sido escolhido por ti, antes mesmo da fundação do mundo. Pai, como é bom saber que antes do haja luz, antes de criar todas as coisas, Pai, o Senhor já tinha nos amado de tal maneira, a ponto de já ter decidido que iria morrer por nós. Queria nos dar chance de ser filhos. Que ia nos adotar, Deus, como filhos amados.
Obrigado, Deus, porque nós não poderíamos fazer nada, mas Tu fez. Foi por causa do peso suportado nos Teus ombros, Pai, que hoje nós temos a salvação. É por isso que hoje nós podemos nos alegrar, Deus, e ter esperança de uma vida eterna contigo, Pai. Obrigado por esse privilégio, Pai. Nós não somos merecedores, nós nunca mereceremos, Pai. Mas Tu nos amou tanto, Pai, que fez esse sacrifício tremendo por nós. Foi a Tua obra completa, Deus, que nos salvou. Somente a Tua obra completa. Nada vem de nós, tudo é mérito Teu, tudo é mérito de Jesus Cristo. Pai, nós só temos a agradecer pela Tua gloriosa graça e louvar e bendizer o Teu nome, Pai. Que assim sejam todos os dias da nossa vida, que a gente bendiga o Teu nome, Deus, que a gente louve o Teu nome. Não só com a boca, mas com o coração, Pai, que a gente viva de acordo com o chamado que nós temos, de acordo com a vocação que nós temos, de sermos filhos amados, de sermos semelhantes a Cristo, Teu Filho, que morreu por nós e ressuscitou, nos dando uma esperança eterna, Pai. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor é bom, justo. Obrigado por tudo isso, Pai. Que o Teu Evangelho transforme as nossas vidas diariamente. Que a mensagem da cruz transforme os nossos dias diariamente. A fim de que a gente nunca permaneça igual, mas que constantemente a gente seja cada vez mais parecidos contigo. Não para alcançar algum tipo de mérito ou de honra, mas para que em tudo, Pai, a gente dê honra e glória a Ti. Para que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam a Tua face em nós. Que a gente seja imitadores de Cristo, Pai. Que a gente lute por isso, que a gente não abandone o Evangelho por nada. Porque o Senhor deu tudo por nós e que a gente dê tudo por Ti. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.